Bom, vamos conversar aqui no estúdio com o secretário municipal de comunicação, Fernando Saide. Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer. Bom, secretário, ontem o presidente da Assembleia, o deputado Temístocles, foi muito ácido no tom ao se referir ao prefeito de Teresina, Firmino Filho. Disse que o prefeito não merece confiança, disse que o prefeito não será candidato em 2018, que a chance dele ser candidato é zero, embora o próprio prefeito, depois da reunião de segunda-feira, tenha dito que o nível de vontade dele de ser candidato em 2018 subiu para 2 dígitos, né? Era menos de 1 ponto percentual e agora estaria em 2 dígitos. Diante disso tudo, inclusive envolvendo a Câmara Municipal, muitos vereadores aí envolvidos nessa confusão, o senhor, que é muito ligado ao prefeito, o que tem a dizer? Bom, na verdade, eu tenho dito que as respostas da política têm que ser dadas no campo político. O que aconteceu? Primeiro, a gente precisa só contextualizar a coisa. A Prefeitura de Teresina, em nenhum instante, em nenhum momento, se posicionou contra a autonomia do poder público municipal. Em nenhum instante nós fizemos isso. Muito pelo contrário. O que é que nós nos insurgimos? Tem 3 coisas que são elementares aí. O tempo, a forma e o motivo. Criaram um motivo imaginário que nunca existiu e que estava se tentando articular uma eleição na Câmara Municipal de Teresina com uma nova candidatura. Isso não é verdade. O presidente Jeová goza da confiança, do respeito da Prefeitura Municipal de Teresina, do Palácio da Cidade. Ele foi aliado, é filiado do PSDB, esteve na eleição com o prefeito, um relacionamento ótimo, então não havia nenhum motivo para se pensar numa nova candidatura. Segundo, a forma, a maneira como foi feita. A Câmara se reuniu na terça-feira, na véspera de um feriado na quarta, e fez uma votação na quinta, com o prefeito ausente da cidade. E o terceiro, como eu já disse, o tempo de circunstância disso é muito rápido. Todo o processo de disputa da Câmara, ele passa por um diálogo entre os poderes. Isso não aconteceu. Então, este é o fato, este é o fato concreto. Né, vereador, há quem diga, ontem o vereador Dudu disse que o prefeito tenta obstruir, interferir na Câmara Municipal. Isso faz parte. Mas isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu. É inconcebível que uma eleição de poder legislativo não passe pelo diálogo com o poder executivo. Não é que haja interferência, mas há sempre um diálogo, isso é normal, é normal. Agora, quando não se tem como explicar o inexplicável, porque não precisa ser eu, Nádia, né, Elivaldo, para estar dizendo isso, o cidadão comum, verifique o cidadão comum, saia, faça uma entrevista com o cidadão comum, ele percebe isso claramente, que houve uma intempestividade, que houve uma interferência externa no processo de eleição da Câmara, que havia um objetivo maior. Pergunto eu, o Elivaldo vive nisso há quanto tempo na política? Essas insatisfações sempre acontecem, sempre aconteceram. Eu fui secretário de governo do Silvio Mendes, sempre vivenciei isso. Sempre fui também questionado como secretário de governo, porque nem sempre o poder público pode atender a todas as demandas que chegam aos vereadores. Ou porque não é possível, não existem condições, ou porque às vezes os pedidos não colidem com os princípios da gestão municipal. Enfim, quem é que de sã consciência vai entender que, com o presidente Jeová, que goza da confiança, do respeito, acontece um processo que o prefeito não tem conhecimento? Inconcebível. Quando não se tem como explicar o inexplicável, aí se parte para a agressividade, não é certo? Se perde um pouco do equilíbrio. Não sei se isto é o normal. Por quê? Veja bem, faça a seguinte comparação. Me permitam essa analogia. Numa luta de MMA, que hoje está em moda, numa luta de boxe, onde é que os contendores, que os lutadores se degladiam, brigam, disputam? No ringue. É no ringue. E lá tem um árbitro. A mesma coisa é no campo político. As respostas têm que ser dadas no campo político. Quando o lutador de MMA briga fora do ringue, ele é punido. Tem uma comissão que pune. Porque ele é preparado para a disputa no ringue. No campo político é a mesma coisa. Quando se sai do campo político, da resposta política, porque a Prefeitura, o Palácio da Cidade, deu uma resposta política, no campo político. Você acha que foi a resposta certa? Acredito que sim. Foi o que aconteceu quando se dá uma resposta fora do campo político, existe um árbitro também, que é esse árbitro, o povo. E o povo já conhece as posturas políticas que nós temos. Então é preciso ter cautela, calma. Na política, nós não podemos abdicar do diálogo. Não é por nós, não. A minha obrigação como secretário de comunicação, como servidor que sou hoje do poder público municipal, é dar satisfações,
atender o interesse público, atender as pessoas. Então eu não posso me privar do diálogo, mesmo que eu esteja ofendido, me sentindo mal com este ou com aquele ente político. Eu tenho a obrigação de dialogar. Por quê? Porque tem que prevalecer o interesse público. Predominantemente, na prefeitura, nós não abrimos mão do interesse público. E é assim que vai continuar sendo. O deputado Temístocles saiu do ringue na reação dele? Na minha visão, na minha avaliação. Claro. Acho que sim. Até estranhei, porque o deputado Temístocles é uma pessoa sensata, equilibrada nos seus posicionamentos. Mas, às vezes, acontece. É normal. É natural que, às vezes, você perca um pouco emocionalmente, né, o controle. Agora, acho que ele se equivocou. Eu acho que isso aconteceu. Porque a resposta, volto a frisar, tem que ser no campo político. Agora, é só olhar o cotidiano da vida. É só olhar o cotidiano diante da vida. da evolução da repercussão, levando a possibilidade do prefeito Firmino ser candidato em 2018, eu acho que isso foi o que mexeu, de fato, com os brios aí do PMDB, especialmente do deputado Temístocles, que já está sendo colocado como vice na chapa de Wellington. Nádia, professor, advogado e jornalista, tem sempre algumas similaridades nas suas atuações. Então, me permita lhe responder fazendo uma pergunta. Pergunte ao cidadão comum. Quem é? Vou fazer a mesma divagação que eu fiz há pouco. Você acredita que este fato foi por simples insatisfação? Tu acreditas, Elivon, que foi por simples insatisfação de vereador? Óbvio que não. Tem algo maior nisto tudo. Este fato, com a dimensão que ele teve, só poderia ter acontecido como de fato aconteceu, porque havia uma dimensão maior. É a disputa de 2018. É tentar se imaginar que o prefeito, possivelmente, seria um candidato, e um candidato forte, e que isso traria algumas implicações na disputa eleitoral, com uma possível candidatura com chance de vitória. Óbvio que este processo da Câmara tem muito a ver com isso. Olha, eu aprendi uma coisa na vida. Você tem que falar aquilo que você acredita, a sua convicção, falar o que pensa verdadeiramente. Eu tenho essa convicção. Não há como me desmistificar isso, a não ser que me convença com argumentos. Não é com agressividade, com argumentos. O senhor tem convicção de que Firmino, então, agora será candidato ao não, governo do forma Estado? Nenhuma. Olha, se vier o apoio do PP, como sugeriu então, o deputado Robert. Vamos lá. Vamos ser bem franco e bem objetivo e didático. O prefeito, por diversas vezes, esteve aqui. Esteve no programa do Joelso, esteve nos programas da Cidade Verde FM, enfim, em várias outras emissoras da cidade de Teresina. E disse sempre o seguinte: eu não tenho isto como objetivo, eu não tenho pretensão, não estou com disposição de ser governador em 2018. Eu serei, chegou até a dizer, eu serei em 2022. Pois bem, mandaram agora um recado. Ao tentar inviabilizar, ao tentar antecipar a eleição de 2018 com relação ao prefeito Firmino, mandaram um recado, ó, fica aí, não sai. O que isso quer dizer? Se eu estou tentando tirar de algum embate, é porque tu é forte, é porque tu pode ter alguma... Para ser candidato a governador, é preciso que várias circunstâncias sejam formadas. Ninguém é candidato por vontade pessoal. Então, o prefeito Firmino Filho não era e continua não sendo candidato a governador. Agora, acendeu nele uma luz que diz, olha, estão tentando te inviabilizar. Se estão tentando te inviabilizar, é porque as circunstâncias podem ser formadas e tua candidatura pode ser forte. Ele vai pensar nisso? Vai. Agora, ele não tem ainda decisão, disposição de ser candidato a governador. Ele já ouviu muita gente já ligou se solidarizando por conta do episódio na Câmara e também dizendo, olha, é a hora, é tal. Não é isso que vai fazer o prefeito se decidir. O que vai fazer ele se decidir é se essa vontade vai continuar crescendo e se as circunstâncias serão formadas. Aí sim, ele dirá publicamente, claramente, depois de ouvir a cidade de Teresina que o elegeu, que eu acho que isso tem que ser feito, ele vai tomar uma posição. Queria agradecer ao secretário de Comunicação, Fernando Said, pela entrevista esclarecedora que é a Notícia da Manhã. Reveladora, né? Reveladora agora também. Volto a repetir. A resposta política é no campo político. É como um lutador de boxe. Quando você vai lutar, você tem que respeitar seu adversário, tá certo? Você pode até bater forte no adversário, mas no campo político. No ringue do boxe é assim. Quando sai do ringue do boxe, o árbitro pune. E aí o povo vai saber julgar, porque o árbitro é o julgador, é o árbitro do campo político.